Bom dia, graça e paz e misericórdia, glória a Deus por mais um dia, mais uma semana, amém, que o Senhor Deus tem preparado para mim e para você. Eu creio que surpresas teremos, amém, em nome de Jesus, porque o Senhor está no controle para abençoar, para edificar e para guardar as nossas vidas, amém, glória a Deus. Quero ler nessa manhã Romanos capítulo 12, o versículo 2. Amém? Vamos prosseguir, numa jornada aí de sempre o Senhor controlando, guardando a nossa vida em todo e qualquer momento ou ocasião, nos edificando na verdade e na promessa a cada dia. Amém? Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis, não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas se transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Viver a vontade de Deus, viver o plano de Deus em nossas vidas a cada dia e acreditar sempre que o Senhor ele tem esse poder, tem essa alegria de transformar a nossa vida a cada dia e de mudar a maneira de pensar ou de como nós enxergamos, ou vemos as situações ou as coisas à nossa volta, e assim podemos crescer e amadurecer no Senhor a cada dia. Eu creio que o apóstolo Paulo, por ter afirmado com tanta convicção o renovar da mente, ter uma mente renovada, ter uma mente transformada, mudar uma maneira de pensar, mudar uma maneira de visualizar as coisas, para que possamos aprender a lidar, e não sermos tomados ou influenciados por uma ideia ou por um pensamento que vai tentar gerar um desânimo, uma falta de credibilidade ou de confiança no Senhor. Aquilo que eu penso, aquilo que eu alimento a minha vida é o que vai formar a minha identidade. Aquilo que eu acredito, aquilo que eu deixo que entre na minha mente, no meu conhecimento, ele vai procurar formar em nós uma identidade ou uma maneira de pensar ou uma maneira de nos comportar diante de algumas adversidades. Amém? E podemos afirmar que Deus ele quer sempre agir em nosso favor, ministrar uma graça, ministrar uma vida abundante, uma vida regrada, de alegria, de paz, de vitória em nossa vida a cada dia. Então eu tenho que saber aquilo que tem dirigido, que tem controlado, que tem tido uma influência sobre a nossa vida, e assim nós podermos prosseguir dentro de um projeto. Ontem o nosso apóstolo falou sobre sonhos e projetos. Então entendemos que Deus ele tem sonhos, Deus tem projetos, para nos levar a viver a cada dia, e Satanás e os seus demônios, eles querem destruir, acabar com os nossos sonhos e com os nossos projetos em nossas vidas. Então nós precisamos saber, sondar o nosso coração, sondar a nossa vida e saber o que tem controlado a minha vida. Quais são os pensamentos que têm tido um domínio, uma influência sobre a minha vida. A mais simples atitude, a mais simples ação, ela vai se originar de um pensamento, tanto para o bem quanto para o mal. Então toda ideia, toda visão,
Toda imagem que nós criamos de algo, de um fato, de uma situação, ela se origina, né? Ela nasce na nossa mente. E é tanto para o bem quanto para o mal. Em Provérbios capítulo 4, o verso 23, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Novamente, tenha cuidado com o que nós pensamos, porque a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Provérbios 4, 23. Amém? Então nós entendemos que o meu pensamento, o seu pensamento, ele é importante, né? É sério, né? É algo que influencia a nossa vida, é algo que nos arremete, né? Que nos leva a compreender aquilo que Deus ele quer completar em nossas vidas a cada dia. Amém? Os nossos pensamentos, né? Aquilo que nós aceitamos que seja um argumento positivo, seja uma ideia positiva, afirmativa, ou seja uma ideia negativa, destrutiva, né, que procure ocupar a nossa mente, ela vai sim determinar aquilo que vai sair, aquilo que eu vou ter de vida, né, que eu vou ter de atitudes a partir daquele exato momento, né? Como uma pessoa ela reage, ou como uma pessoa ela muda diante de uma situação. E geralmente, né, ou vamos pôr assim, vamos pôr meio a meio, vai 50%, 50%. Quando é algo bom, a pessoa fica contagiada, quando é algo ruim, a coisa, né, ela esmurece, ela desanima. Então, saber que aquilo que procura controlar a nossa mente é o que vai formar em nós um pensamento, uma atitude, um comportamento diante daquilo que entrou na minha mente. Então aquilo que ocupa, que eu deixo controlar a minha mente, controlar a minha vida, é o que vai determinar as minhas atitudes, o como eu vou fazer, o como eu vou agir. E assim precisamos, né, ter toda a cautela com aquilo que eu alimento, né, que eu deixo entrar na minha vida. Amém? Então, os nossos pensamentos, né, que nós aceitamos em nossa mente, né, o que nós vemos ou o que nós passamos, aquilo que entra em nós, provavelmente, amém, vai nos mudar, vai mudar a nossa vida, ou para o bem ou para o mal. Amém? Não são os sentimentos que moldam a nossa vida, mas são aquilo que eu deixo que na minha mente produza uma imagem, produza uma reação, produza uma atitude na minha vida, quer para o bem ou quer para o mal, quer para conhecer, para amadurecer ou para nos isolar, ou para nos distanciar de relacionamentos, de amizades que nós temos. Então nós compreendemos que a nossa mente ela procura nos controlar, e isso acontece, ok? Isso é natural, ela nos controla. Agora, para o bem ou para o mal? Para aquilo que eu vou acrescentar, que eu vou construir, ou que eu vou destruir, ou que eu vou eliminar, né? Tirar da minha frente. Então é uma coisa assim, bem séria e bem profunda. Eu quero só que você compreenda, aquilo que controla a sua mente tem te levado a crescer, a sonhar, tem nos levado a viver uma vida com Deus, tem nos levado a nós nos aproximarmos das promessas do Pai em nossas vidas. Então aquilo que controla vai sim determinar o nosso amanhã e o nosso futuro, ok? A nossa mente também ela é um campo de batalha. Toda batalha começa aqui dentro. Eu até brinco, o tico e o teco, né? Fico se guerreando aqui dentro, né? Uma batalha, né? Por aquilo que posso ou não posso, vai ou não vai. Por quê, queridos? Porque toda tentação, amém? Toda tentação começa na nossa mente, nos pensamentos. Muitos talvez acham que a tentação é algo que vem de fora. Não, sim.
Pastor, sim, vem de fora, mas aquilo que eu deixo alimentar na minha mente vai produzir o pecado. Vai produzir um desejo, né? Vai criar em mim um desejo para suprir ou para alcançar, por uma ambição, por uma paixão, por um prazer, né? Para que o desejo da carne ou a nossa vontade seja satisfeita, seja suprida. Então a tentação não é algo que vem de fora, né? Como nós, assim, lógico, vemos, mas é aquilo que eu deixo nascer dentro de mim, que eu crio, né? Que forma aquela imagem, né? Que eu fico ali pensando, imaginando aquilo, né? Se fosse eu, se eu conseguisse, se eu tivesse lá, se ela fosse minha, se ele fosse meu. Então aquilo que nós criamos começa a contaminar a nossa vida, a poluir o nosso coração, a nos matar por dentro. Então nós precisamos entender que o poder, né, que vem de fora, o exterior, o que quer nos seduzir, né, seja um desejo, seja por uma paixão, seja por uma cobiça, né? Se eu me envolver naquele sentimento, naquela paixão, ela vai criar aqui dentro uma imagem, um desejo, para que eu possa, ou para que a minha alma alimente aquilo, um sentimento, né? E como já falamos, ou um sentimento para o bem, ou um sentimento para o mal, né? Ou um sentimento que vai gerar vida, graça, perdão e transformação, ou simplesmente um sentimento que vai nos levar à solidão, à depressão, né? A perdermos a razão, a perdermos a esperança de viver. Então, quando o apóstolo Paulo nos diz, irmãos, renove o vosso entendimento. Irmãos, não se fique se moldando as coisas que envolvem ao nosso lado, né? Hoje, não só hoje, né, como sempre foi a mídia, né, uma influência, um ataque, né, busca formar uma imagem negativa do A, do B, do C, né, atacar, para que a minha vida, para que a sua vida seja influenciada, para que o meu conceito, para aquilo que eu penso daquela pessoa seja mudado. Então a nossa mente, ela é esse campo de batalha, né? E aí, em quem eu confio? E agora, é verdade? E agora, é mentira? E agora, vai acontecer? Agora vai mudar? Vai acabar essas quarentenas? E agora, como é que vai ser? Porque há expectativa, nós criamos uma expectativa. É normal? Lógico que é normal. Agora, nós precisamos, ou nós temos que nos fortalecer para que aquilo que entra não corrompa ou não destrua aquilo que Deus tem edificado em nossa vida a cada dia, querido. Amém? Toda tentação acontece dentro da mente. Todo desejo de ataque, de resposta, de vingança, de vingança, nasce na mente, aqui dentro, que nós construímos. Então todo pecado acontece primeiramente na nossa mente, dentro de nós. Vem pela ira, vem pela inveja, pela mágoa, pelo desejo, tudo acontece na nossa mente. A nossa mente é um computador aí poderoso para criar, para imaginar, para deduzir, para julgar as coisas. E no capítulo 7 de Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo fala algo interessante. Romanos 7, 22. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus, contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em todos os meus membros.
Ou seja, o apóstolo Paulo, ele conhece a palavra, ele conhece a lei, mas ele também sentiu que havia algo que iria mudar o seu conhecimento, mudar a sua mente, né? Mudar algo que ele tinha plena convicção, guerreando. O verso 23 fala, guerreando contra a lei da minha razão. O que é a minha razão? É aquilo que a palavra tem baseado, tem edificado, tem fortalecido a nossa vida a cada dia. Então nós precisamos aprender a cuidar da nossa mente e dos nossos pensamentos. Aprender a guardar, porque sempre haverá um conflito, né? Um conflito entre a mentira e a verdade, entre o certo e o errado. Então nós entendemos que a verdade liberta e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida em nossos corações a cada dia. Então é nós nos posicionarmos perante um Deus que irá nos fortalecer a cada dia. Amém? Então nós entendemos que o cuidar com a nossa mente, com o que nos controla, entender que a nossa mente é um campo de batalha e entender que a nossa mente é a chave para a nossa paz e a nossa alegria interior. Entender que aquilo que eu deixo que a palavra ministre na minha mente, ela entre na minha mente e venha gerar paz, alegria ao meu coração. Então o que nós precisamos é aprender a controlar os pensamentos, porque sempre irá gerar, trazer, criar, nos dar uma imensa paz e uma imensa alegria em nosso coração, em nossa vida a cada dia. Em Romanos capítulo 8, o verso 6, diz assim, pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então nós temos e nós devemos abrir o coração e viver e entender que se eu vivo segundo a carne, eu vou alimentar a morte na minha vida. Se eu vivo sendo levado pelas paixões, por aquele caminho que Satanás ele quer, o diabo ele quer matar a sua vida, então você vai morrer. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Porém, se a minha vida, se o meu caminhar, se a minha direção, se a minha mentalidade é do Espírito, então a vida, a alegria e a paz vão tomar a nossa vida, nos fortalecer a cada dia no Senhor. Então, uma mente controlada pelo Espírito Santo, uma vida controlada pelo Senhor produz paz, confiança, força, serenidade e segurança. É o que nós precisamos hoje, é a nossa realidade hoje. Paz, confiança, força, serenidade e segurança. Se não entramos em choque, ficamos desesperados. E nós precisamos ter a nossa mente focada e guardada no Senhor a cada dia. Amém? E entender que esses 3 pilares, para transformar a nossa mente, para guardar a nossa mente, amém? São escolhas, são atitudes que nós atraímos para nós, que nós queremos viver a cada dia em nossas vidas. Amém? Então, o que nós precisamos é alimentar a nossa mente com a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade nos libertará. Então, uma mente controlada e transformada, ela vai se alimentar da verdade, vai buscar viver a verdade na sua vida a cada dia. Segundo, nós precisamos deixar nossa mente livre de qualquer pensamento destrutivo em nossas vidas. Romanos, capítulo 7, o verso 23, diz assim: contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando
contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado. Então temos que deixar, que nos esvaziar, deixar pensamentos destrutivos em nossas vidas e viver debaixo da graça e da revelação e da direção de Deus em nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 2, o verso 11 diz assim: a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Nós não brincamos com o diabo. Nós não brincamos com o pecado. Então nós guardamos e deixamos a nossa vida longe de pensamentos destrutivos que querem matar a nossa vida. E por último, nós precisamos focar a nossa mente nas coisas de Deus. Focar a nossa mente na palavra, na autenticidade de Deus em nossas vidas a cada dia. Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, o verso 2 e o verso 3 diz assim: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Precisamos direcionar, focar a nossa mente nas coisas de Deus, do trono, do céu, da palavra, da promessa, da vida em nosso coração a cada dia. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 4 diz assim: cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. É o pensar, é a compaixão, né? É o amor, é a entrega. É uma mente não focada na vingança, no ódio, mas na compaixão, no amor, no zelo, na ajuda, né? Em compartilhar, em ajudar uns aos outros. E a cada dia vamos nos fortalecendo e nos revestindo da presença de Deus a cada dia. Invista o seu tempo em renovar a sua mente. Invista o seu tempo em ter uma mente sarada, curada. Chega de dúvida, chega de medo, chega de infidelidade, de desconfiança. O diabo, ele trabalha na nossa mente para destruir planos e projetos em nossas vidas. E nós precisamos nos firmar naquilo que o Senhor quer que você e eu possamos viver e alcançar em nossa vida a cada dia, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por mais um dia de vida, de alegria e de vitória. Pai, que a Tua mão nos guarde, que a Tua mão nos edifique, nos abençoe a cada dia, Deus amado, que possamos viver, ó Deus, uma vida mergulhada na Tua presença, guardada pelo Senhor, edificada no Senhor. Ah, Senhor, que a Tua promessa, que a Tua palavra tome o nosso coração e possamos crescer no Senhor. Abençoa, Pai, a nossa nação, abençoa o nosso presidente, os governantes, prefeitos. Deus, dá graça, dá misericórdia. Deus, age com a Tua justiça, Deus amado, para que a verdade entre em ação, que o Teu mover, ó Deus, chacoalha, Pai, a nossa nação e também as nações da terra, ó Deus amado, porque nós cremos, Deus, que um sopro do Senhor transforma esse céu, o ar, a atmosfera. Ó Deus, uma simples atitude do Senhor, ó Deus, transforma tudo em nossa nação. O Brasil é do Senhor, essa nação é Tua, Deus amado. Abençoa, ó Deus, no nome de Jesus, abençoa cada empresário, cada autônomo, cada vendedor, cada Deus, trabalhador que trabalha, Deus, por conta. Deus, toma nas Tuas mãos, abençoa, prospera. Deus, que a Tua alegria venha sobre nós, o descansar,
que possamos viver, a Deus, dias de uma prosperidade, de uma alegria, Deus amado, sobrenatural em nossas vidas a cada dia, porque Tu és a nossa fonte, Tu és aquele que age e opera em nosso coração. É o que nós oramos no nome de Jesus.